Eu, por 2 ou 3 vezes, eu tentei puxar justamente para tentar falar para todo mundo, para que quem está em casa se conecte com o que está sendo falado. E quem está em casa percebe o Rio de Janeiro como um verdadeiro, um grande puteiro, né? Exatamente, onde tem... Miquel, defina Rio de Janeiro, vai. Eu confio muito no teu potencial, vai. Defina o Rio de Janeiro, cara. O que é o Rio de Janeiro hoje? O que é o Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro é uma terra de cada um por si, onde as pessoas tentam sobreviver a um Estado que parece não se preocupar com elas. Quando falo em violência estatal, por exemplo, eu penso que é muito mais violento hoje o Estado não oferecer saneamento básico. O morador da favela morar e acordar e dormir com o cheiro de valão na janela dele, isso é muito mais violento. É o Estado sendo muito mais violento do que o policial atuando contra o criminoso. E assim, você falou das câmeras, o Cláudio Castro aqui no Rio. Já acabou a definição, Miquel? Não, Miquel. Muito... Mas é que eu quero voltar. Não, tu foi muito conciso. Pouquinho demais. Deixa eu te falar como que o carioca vê o Rio de Janeiro. Tá, fala. O Estado tá cagando pra favela, pra pobreza que o Miquel acabou de falar. Beleza, mas vai muito além disso. O Estado reconhece que quem manda na Rocinha é um camarada outro qualquer. Sim. O Estado manda seu policial ali só de fantoche. Ele não pode agir, ele não tem condições de agir. O dono da favela sabe quem manda é ele e que o polícia que tá ali não pode fazer nada. Aí o morador da Rocinha, ou de todas... Aí eu tô falando da Rocinha, espalha pra todas as comunidades. Pensa assim, são tudo corruptos. Sim. Eles não fazem nada. Tá tudo dado. Ali, ó, eu tô vendo o cara de fuzil ali. Se eu tô vendo, o polícia também tá vendo. Só que esse cara sabe que quem manda é o crime, não é o Estado. E aí transfere todo o problema social pro policial. Uhum. Os pensadores, a rapaziada da academia que critica a ação policial, tem um ambiente perfeito, onde todo mundo vai acreditar e todo mundo vai comprar a ideia que o problema é porque a polícia é violenta, abusiva, comete excessos e tal. Com base nisso, o político que tá cagando, ele faz o fácil. Ele evita a atividade policial para que esses pensadores parem de criticar, para que a imprensa pare de bater no governo dele e deixa que o Johnny Bravo, o fulano de tal, o criminoso, ordene aquele lugar. E sabe por que ele se ele não manda a polícia, não tem tiroteio. Se não tem tiroteio, São Conrado não se incomoda. E aí, a imprensa não vai noticiar guerra em lugar nenhum. O problema é que esqueceram de combinar com o terceiro comando. Ou com 2N, 3N, que muda de lado. Quando acontecem esses efeitos, o Rio de Janeiro vira. Fora isso, o pensamento social, que o problema é a criminologia e tal, continua imperando. O político tá tranquilo. E o morador da favela continua sem nenhuma estrutura e sofrendo por isso. Só para concluir, eu sei que eu já me estendi, e em cada 4 anos, o político vai lá, conversa com aquele dono do morro, faz a campanha política dele, aí e tá ganhou. A chave do negócio. Pra ficar legal, faz a musiquinha dele lá, pra ficar legal. A gente quer o melhor Sérgio Cabral. E a favela toda canta, mano. Deixa eu... E não é só o Sérgio Cabral é um. Sim. Entendeu? É a musiquinha do Garotinho, a musiquinha de não sei quem, é a arminha do Bolsonaro, e todo mundo transita no seu terreno. E o problema social? Continua. O Rio de Janeiro sabe, qualquer pessoa que vive no Rio de Janeiro sabe isso. Eu queria só pegar um gancho... Me decepcionou, hein, Miquel? Decepcionei, mas é que eu queria pegar um gancho na questão das câmeras que ele citou, que levantaram um dado em São Paulo que após a implantação das câmeras, o índice de policiais mortos em serviços caiu, o índice de criminosos mortos em serviço também caiu. E aí, falaram como se isso fosse um grande sucesso, né? Caramba, as câmeras reduziram os números de morte de todo mundo. Tanto do policial quanto do bandido. Então serve para proteger todo mundo. E aí o meu questionamento, na real, irmão, o policial morre quando ele aborda. Porque ele aborda e o criminoso troca tiro. Se o policial tá morrendo menos, na minha opinião bem sincera... Ele tá abordando menos. Ele tá abordando menos. Sabe por quê? Porque, agora o STJ pega e diz que o cara sair correndo
não é mais motivo de abordagem. Aí como é que o policial faz? O policial vai ver o cara correndo e não vai abordar um vídeo. Teve um vídeo que rolou recentemente na internet, que o policial tenta abordar o cara corre, atira no policial. Então assim, o policial tá fazendo qual escolha com as câmeras? Irmão, eu não vou mais abordar. Não vou, a verdade é essa. Existe um ditado muito claro dentro da polícia que é o seguinte: quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha é promovido. E, infelizmente, o que o nosso judiciário, o que alguns políticos estão fazendo é motivar o policial a não trabalhar. É falar pra ele, olha só, se você trabalhar e prender, eu vou soltar o criminoso e vou te prender. Porque no momento em que o judiciário solta um criminoso, ele tá dizendo não só pro policial que o trabalho dele é inútil. Ele tá dizendo pro policial que o policial está atuando de maneira ilegal. Ou seja, se o policial que comete a ilicitude, é o policial que vai acabar preso, irmão. Então esse negócio de câmera no policial só seria válido se a gente tivesse uma legislação que bancasse a atuação do policial. Como você falou, o policial precisa de um amparo. E isso não é o que está acontecendo. E aí agora querem colocar a câmera no BOPE, no choque. Irmão, a realidade é dura, é crua, é bem ruim. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei. Pô, o cara tava... já contei isso aqui uma vez. Eu fui subir num beco e quando eu virei, eu vi um camarada a uns 50, 60 metros e ele de costas pra mim. E ele tava segurando alguma coisa, eu não sabia o que era. Mantive o fuzil apontado. Quando ele se virou, eu percebi que era um fuzil. E eu falei, cara, não vou atirar. Por quê? Eu vou acertar esse cara nas costas dele, depois não vou conseguir pegar o fuzil e isso vai me dar uma dor de cabeça gigante. E aí, o que acontece? Pô, mas ele tava com fuzil, cara. Aquilo dali não era pra ele brincar. Não era... Era óbvio que se ele tivesse tido a oportunidade, se eu não tivesse travado a mira nele primeiro, ele teria atirado em mim se ele tivesse me visto primeiro. Mas não é essa a realidade que se oferece pra gente. Aí querem colocar câmera na gente, no policial, pra exigir do policial uma conduta que ninguém tá amparando, irmão. Não tem político pra segurar, não tem judiciário pra segurar. E aí, quando vocês falam da conivência estatal, me vem sempre uma entrevista, não lembro se é do Marcinho VP ou o Celcinho da Vila Vintém, pro Sérgio Cabrini, que ele fala, pô, o Cabral me enganou. Cabral foi lá no baile, no meu camarote, falou que ia fazer acontecer e depois mudou a política de segurança pública dele. Isso tá público na internet, só pesquisar. E o Cabrini perguntou... Você tava armado? Claro que eu tava armado. Claro que eu tava armado. Eu e todo mundo. Eu tava e todo mundo. Ele viu? Ué. Tem como não ver um fuzil na mão? Então assim, aí aí a minha questão é, vai botar câmera no policial? Beleza, pro policial cumprir a lei. Bota a câmera no político quando estiver tendo uma reunião com o empresário. Bota a câmera no agente do Detran quando ele estiver vistoriando. Bota a câmera em todo mundo, irmão. Em todo mundo. Se é pra cobrar de um, vamos cobrar de todo mundo. E vamos dar condições iguais para todos trabalharem. Esse é o ponto, né? Tu viu por que tem que apertar? Pois é. Pra acordar, tava muito impactado. Ele, como pensador livre, ele tá intimidado. Eu tava focado nessa resposta. Ele tá intimidado, cara. Não, mas por favor, irmão, fala aí. O que você falou dos resultados que tem saído da câmera é a mesma coisa dos resultados que apareceram do menor número de operações nas favelas. É claro que vai diminuir, é claro que vai ter menos policial morto, é claro que vai ter menos bandido morto, é claro que vai diminuir a letalidade, né? Mas é o seguinte, você está deixando a coisa acontecer, a criminalidade subir. Esse é o ponto. E perfeito, né? Você falou ali da questão de trabalhar menos, não trabalhar é promovido. Eu lembro do livro do Jairo Ribas, que escreveu Operação Vaticano. Ele foi um dos policiais acusados, né, do assassinato do Amarildo e depois foi inocentado, a justiça aconteceu, de fato. E um dos capítulos do livro, ele tenta entender o que aconteceu no caso Amarildo. E ele menciona assim, olha, a gente estava superando todos os recordes de apreensão, estava fazendo apreensão recordes, né, naquele momento. Ele termina o capítulo mais ou menos observando, olha, eu entendi agora por que eu estou aqui, porque ele escreve o livro na prisão. Então, exatamente isso, eles estavam trabalhando muito e a consequência, digamos assim, o fenômeno acontece, né? É justamente isso que você descreveu aí nesse fenômeno.